quando eu estava recebendo as flores, que formou um buquê, que representam as lutas das quais eu estou envolvido, vindo de pessoas que lutam comigo e alguns que já lutavam antes, eu me lembrei de uma canção do Roberto Carlos, chamada Pensamentos, em cujos versos ele diz assim: eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza desse mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos. E se as flores se misturam pelos campos, é que cores diferentes vivem juntas. Eu gosto muito desse verso do Roberto Carlos, porque é um verso muito político, embora aparentemente não seja. Se as cores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas, ou vice-versa. Esse é um desafio muito grande para todos e todas nós, conservar uma diversidade, uma pluralidade, a singularidade de cada indivíduo e, ao mesmo tempo, garantir coletivamente o acesso aos direitos e ao bem-estar. Então, eu quero demais agradecer a Manuela por essa ideia. Muito obrigado, minha amiga. Mais que o buquê em si, a simbologia do buquê, para mim, calou mais fundo. Vocês sabem que o tempo passou a existir para mim, mais ou menos quando eu estava com uns 8 anos, 9 anos, quando eu descobri que eu ia morrer. Todos nós vamos morrer. Essa é uma péssima notícia que eu tenho para dar para vocês. Saber que vai morrer é a primeira e a última. Saber que vai morrer é a primeira das violências, e a morte em si é a última das violências impingidas a nós, seres humanos, né? O grande escândalo antropológico. Quando eu descobri que eu ia morrer, que a vida não era para sempre, que a gente acaba, o tempo passou a existir para mim, passou a ter uma presença muito forte na minha vida. E a melhor definição de tempo que eu encontrei até hoje, eu encontrei nas páginas de um livro chamado O Tempo e o Vento, de um conterrâneo de vocês, chamado Érico Veríssimo. Ele diz na epígrafe: não desperdiceis o tempo, pois ele é a matéria-prima da vida. E é mesmo. Nós somos feitos de tempo, e por isso eu nunca desperdicei o meu tempo desde então. Eu nasci abaixo da linha da miséria, numa casa que não tinha saneamento básico. Eu passei fome boa parte da minha vida. Sou filho de uma mulher que durante muito tempo trabalhou como empregada doméstica para criar 6 filhos. Filho de um homem de pele preta que teve problemas com alcoolismo, porque a vida sempre negou a ele os desejos maiores, como nega à maioria das pessoas. E por vida, eu estou chamando esse sistema injusto no qual nós vivemos. E por conta dessa existência materialmente miserável, eu não desperdicei o tempo que é a minha vida. Desde então, eu venho dedicando esse tempo a transformar esse mundo do qual eu faço parte. E eu quero transformar esse mundo porque eu faço parte dele. E eu quero transformar esse mundo não só para ter o bem para mim e para os meus, mas para todos e todas. Por isso, doravante, eu me engajei em lutas e em atividades que não dizem respeito só a mim, mas à coletividade. Seja no movimento pastoral, eu fui membro da pastoral estudantil e da pastoral da juventude do meio popular. Com a teologia da libertação, eu aprendi que as injustiças são tecidas em relações humanas, não são divinas, não é Deus que quer a gente assim, que o reino dos céus não tem que esperar pela morte, ele tem que ser construído até aqui. Então, por isso, no movimento pastoral, eu me engajei na luta contra as injustiças. Mas a Igreja Católica tinha seus limites, e um dos limites da Igreja Católica era me aceitar na minha integridade, na minha integralidade, na minha completude. E a minha completude não existe sem a minha orientação sexual. Então, quando a Igreja Católica começou a colocar limites ao meu desejo, à face do meu desejo, eu rompi com a Igreja Católica. Mas para não viver no deserto de crença, eu encontrei nas religiões de matriz africana um lugar onde eu iria exercer essa crença. Eu tenho uma religiosidade que é muito sincrética, que tem muito das religiões de matriz africana. Eu carrego no meu braço as guias de Oxum e Oxóssi. Oxóssi é o orixá do trabalho, o orixá da cultura. Significa a vitória do homem sobre a natureza, da cultura como especialização da natureza.
E Oxum representa a maternidade, a água que nos dá a vida. Essa religiosidade tem muito das religiões de matriz africana, mas tem muito do cristianismo, porque com a teologia da libertação eu aprendi que os cristãos tinham tudo em comum, dividiam os seus bens com alegria. Para citar um verso de um hino que a gente cantava, de um canto que a gente cantava nas missas da Baixa da Candeia, da comunidade da Baixa da Candeia, onde eu morava. Minha religiosidade tem muito do budismo, e minha religiosidade tem um pouco do ateísmo também. Porque o ceticismo ateísta e sua crítica contundente ao fundamentalismo religioso me serve muito nessa luta. Depois desse tempo na pastoral, eu engajei numa luta no ensino médio, num movimento estudantil mais amplo, onde eu me posicionei como um homem gay, assumi minha orientação sexual para mim e para minha família, e, portanto, me libertei do jugo de uma sociedade heteronormativa que quer fazer com que nós, homossexuais, gays, lésbicas e também as pessoas travestis e transexuais, que no caso delas nós não estamos falando de orientação sexual, mas de identidade de gênero, que nós experimentemos as nossas identidades como algo ruim, como algo vergonhoso, como um pecado. Eu me livrei desse jugo e passei a ter orgulho de mim e a enfrentar o mundo de uma outra maneira. Depois, já na universidade, quando eu entrei no jornalismo, eu comecei a atuar por meio do jornalismo. Trabalhei quase 10 anos como repórter de jornal impresso e dedicado, sobretudo, a matérias que promoviam a justiça social, a defesa das liberdades e se colocava do lado dos mais fracos, dos injustiçados. Foi no jornalismo que eu recebi a minha primeira honraria. Eu fui menção honrosa no prêmio Ayrton Senna dos Direitos da Infância, por ter feito uma matéria que denunciava a exploração sexual de meninas em Salvador. Depois, na academia, eu me dediquei a estudar a violência e as representações da violência. Isso na graduação e no mestrado eu estudei narrativas de presidiários, até que no doutorado eu decidi investigar um programa de televisão que acabou mudando a minha vida, que foi o Big Brother, do qual eu tenho muito orgulho de ter feito esse programa. E acho que as pessoas que buscam me desmerecer pela participação no programa, muitas delas nunca chegaram perto de um livro, mas se acham no direito e na autoridade de tentar depreciar alguém por ter participado de um programa. Aliás, nessa falsa polêmica, a qual eu não queria dar nenhuma importância, mas já que Juliana e Manuela falaram dela, na falsa polêmica alguém evocou esse argumento para justificar que eu não deveria ter recebido essa honraria maravilhosa que agora eu carrego no peito. Desculpem aí. Mas eu queria lembrar a essas pessoas que programa por programa de televisão, minha colega Ana Maria Braga recebeu essa honraria também. Aliás, eu trabalhei no programa dela durante 2 anos, fui autor-roteirista do programa dela. Na academia, me dediquei a esses estudos e, para além da academia, eu ingressei no ativismo, no novo ativismo agora dentro do movimento LGBT, o movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Mas também nunca gostei do espírito de gueto que parte do movimento tentava construir em torno de si mesmo, como se existisse um gay, uma lésbica e uma transexual abstratos, como se nós, gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, não estivéssemos posicionados na vida por outras identificações ou posições de sujeito, como se não existissem gays pobres, que são mais discriminados que os gays de classe média ou que os gays ricos, como se não existissem lésbicas negras de pele preta, que são mais discriminadas que as lésbicas brancas, como se não existissem gays nordestinos, e num país que historicamente discrimina os nordestinos, são mais discriminados do que os sulistas, por exemplo, né? Então, mesmo no movimento LGBT, eu busquei fazer uma atuação que contemplasse essas diferentes posições de sujeito, que enfrentássemos a injustiça social que resulta na miséria e na pobreza, esse mal a que nós, as pessoas de esquerda, nos dedicamos ao enfrentamento, mas que ao mesmo tempo defendesse as liberdades individuais. Porque de nada interessa um homem sindicalista, trabalhador, que enfrenta a opressão contra o seu patrão,
do ponto de vista dessa relação patrão-empregado, e chega em casa e bate na esposa, que passou o dia inteiro trabalhando em serviços domésticos, ou expulsa o filho gay de casa, ou espanca a filha transexual. Não dá para travar uma luta de esquerda que pense tão somente na classe social, que pense tão somente na injustiça, deixando de lado as liberdades individuais, esquecendo do indivíduo. O coletivo é importante, interpelar o coletivo é importante. Nós somos uma coletividade, mas também nós somos uma subjetividade. Nós somos um sujeito, e isso não pode se perder de vistas. E eu construí um mandato, seja o primeiro, ou seja esse segundo, que busca contemplar tudo isso. Claro que reconhecendo os limites da representação, porque a representação é sempre falha. Já dizia Jacques Derrida, filósofo francês, a representação é sempre assombrada, diz ele, pela différence. Essa palavra, essa rasura, esse desvio. Também a representação política é assim. De modo que eu, de fato, não represento toda a comunidade sexo-diversa, nem a comunidade LGBT, porque há gays e lésbicas que não se identificam comigo porque eu sou nordestino. Há gays e lésbicas e transexuais que não se identificam comigo porque eu estou no enfrentamento à pobreza e à miséria. Há gays e lésbicas e transexuais que não se identificam comigo porque eu defendo as religiões de matriz africana e as pessoas ateias, e defendo a liberdade de crença e de não crença. Há gays e lésbicas e pessoas transexuais que não se identificam comigo porque eu sou parceiro dos movimentos feministas e quero a paridade de gênero, quero um mundo em que a mulher seja a dona do seu corpo, por exemplo. Então, considerando que essa representação é falha, eu sempre busquei, de qualquer forma, abraçar essas causas, compreendendo que a vida nos posiciona de maneira diferente e de maneira múltipla, e que essas diferentes posições podem ampliar ou reduzir a nossa miséria. Além disso, busquei combinar isso com um mandato transparente. Eu estou o tempo inteiro prestando conta das minhas atividades no parlamento, seja as atividades legislativas, sejam as atividades políticas. Ainda assim, essa transparência é lida por alguns como falta de trabalho. Porque para algumas pessoas com estreiteza cognitiva, elas acham que trabalho é carregar pedra, que responder a fascistas do Facebook não é trabalho. Obrigado. Eu busquei combinar isso com algo que não deve ser bandeira política, deve ser obrigação, que é honestidade. Combate à corrupção não deve ser bandeira política, nem ninguém deve se arvorar de, olha, vota em mim porque eu combato a corrupção. Meu amigo, se você quer servir ao público, de cara você tem que ser honesto, você não tem que ser corrupto. Então eu combino a honestidade material com a honestidade intelectual, porque eu não difamo ninguém, porque eu não minto sobre ninguém, porque eu não compartilho falsas notícias sobre ninguém, porque eu checo as fontes de informação das pessoas, porque eu não odeio as pessoas previamente, porque elas me tiram do meu lugar confortável e porque elas mexem nos preconceitos historicamente que eu carrego. Eu sou honesto intelectualmente, ao contrário de muitos dos meus adversários, que me transformaram em inimigos e que me detestam por isso, porque não há outra razão para explicar esse ódio que não esse. O fato de que a minha simples existência rasura um imaginário sobre a comunidade LGBT que está na maioria das cabeças. A maioria das pessoas tem preconceitos em relação à comunidade sexo-diversa, mesmo que elas não queiram admitir. E não é só gente de direita ou de extrema direita, não é só fascista, ignorante, analfabeto político que tem esses preconceitos. Muita gente da esquerda tem também. Muitos homens de esquerda que defendem a justiça social não querem filhos gays nem filhas lésbicas. Muitos intelectuais da URGS, da UFBA, da UFRJ, sociólogos, antropólogos, conduziram seus filhos gays e lésbicas e transexuais para psicólogos, para resolver o problema deles. Nenhum deles se preocupou quando o filho chegou em casa, festejando que jogou ovos em travesti quando passava na rua. Porque para essas pessoas é um problema psicológico ser homossexual, mas não a homofobia é um problema psicológico. As pessoas me detestam por esse motivo mesmo que elas não admitam, porque eu rasuro esse imaginário historicamente construído.
Os preconceitos são falsas certezas que nós carregamos conosco. Obrigado, Manu. Os preconceitos são falsas certezas que nós carregamos conosco e que nos dá uma paisagem confortável na existência. Mas os preconceitos, embora tragam para nós, os indivíduos, uma paisagem confortável, os preconceitos produzem sofrimentos nos outros. E por isso eles precisam ser enfrentados. E por isso eu dediquei o tempo da minha vida a desconstruir preconceitos. Por isso eu decidi seguir à risca o conselho de Érico Veríssimo. Eu não desperdicei esse tempo e utilizei ele a servir de farol. Porque é assim mesmo, como diz agora um conterrâneo meu, Caetano Veloso, numa música dedicada a um personagem de um outro grande escritor contemporâneo de Érico Veríssimo, Jorge Amado, ele diz que quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena é quem serve de farol. Eu quero servir de farol. E para servir de farol eu não espero honrarias. Nenhuma das honrarias que eu recebi, eu quis essas honrarias. Porque eu não faço nada em troca de premiação. Eu faço porque é certo, porque é justo e porque é bom. Mas embora não o faça, quando eu soube da falsa polêmica em torno da entrega dessa honraria para mim, eu fiz questão de recebê-la. Primeiro, para provar que o Rio Grande do Sul não é essa minoria barulhenta e odiosa. Não é mesmo. Segundo, para mostrar que esse barulho odioso desrespeita a mitologia farroupilha. Como disse Manuela, a mitologia farroupilha em que pesem todas as contradições do movimento farroupilha, a mitologia está em defesa da justiça e da liberdade. E dessa mitologia eu vou pensar uma figura, a figura da mulher, de Anita Garibaldi. Para dizer que ela foi além da luta contra a extorsão por parte do Império. Ela foi além da luta por impostos justos. Ela foi além da luta pela defesa da economia de um Estado. Ela defendeu a liberdade de gênero, a liberdade da mulher numa sociedade machista e preconceituosa. O espectro de Anita Garibaldi foi evocado hoje aqui por Manuela Dávila e por Juliana Brizola. E é esse espectro que eu quero em mim. Muito obrigado. Obrigado a todas e todas vocês. Não desperdicem o tempo das suas vidas, pois ele é a matéria-prima dela. Muito obrigado.